Ministério Público quer periciar o granulado alimentar semelhante à ração que a Prefeitura de São Paulo cogitou distribuir para escolas e moradores de rua. O composto é feito a partir de alimentos processados. Essa foi a alternativa do prefeito João Dória para a alimentação de pessoas em situação de vulnerabilidade na capital paulista. Só que a proposta gerou controvérsia. Será que esse composto pode mesmo ser considerado um alimento? Será que isso não fere a dignidade das pessoas? É sobre este assunto que a gente conversa com a nutricionista especialista em psicologia da nutrição, Vanessa Just Blanco. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Bom, e você aí de casa, se tem alguma dúvida, quer perguntar ou até mesmo se posicionar de alguma forma, então mande aí pelo WhatsApp, 99588-2374, mande mensagem de texto, 99588-2374, está na tela aí o nosso número, você adiciona no aplicativo WhatsApp e manda a sua participação. Bom, Vanessa, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Esse tipo de alimento, tá? É produzido a partir de sobras de outras comidas, me corrija se eu estiver errado. Ele pode ser considerado saudável, ele tem alguma restrição, né? Por ser de sobras, a gente sempre... Essa palavra vem carregada de uma negatividade, né? Uma sobra. Então, assim, dentro da nutrição, o termo sobra, ele até tem um outro conceito. Assim. A gente usaria como um excedente, né? Porque pela proposta deles, seriam os alimentos que estão em excesso, né? E que seriam, digamos assim, desperdiçados, né? Por não consumo, por vencimento próximo, né? E que esses alimentos, então, seriam utilizados. Em relação à questão nutricional, é quase impossível dizer quais seriam sempre os nutrientes que constariam neste granulado, né? Já que seriam doações de alimentos. Né? Sim. A partir de doações de alimentos, não se tem um critério de quais são os alimentos ainda, ou pelo menos não se apresentou qualquer critério, né? De quais alimentos se enquadrariam dentro deste suplemento. Até porque a RDC 360 da Vigilância Sanitária, ela nos traz que esses alimentos processados fora da vista do consumidor, fora da vista do cliente, que venham a ser embalados, eles precisam ter um rótulo de alimentos, né? Sim. Só que se esses alimentos vão ser diversos, fica quase impossível se fazer um rótulo de alimentos que sirva sempre para esse granulado, né? Talvez, num determinado momento, vai ter uma composição com mais isso ou mais aquilo. Já no outro mês pode ser diferente. Exatamente. Até a questão da sazonalidade, a gente tem, às vezes, alimentos que são característicos de cada época. E por isso se torna difícil essa discussão também de é saudável ou não saudável. Primeiro porque seria um ultraprocessado, né? Vai contra a ideia do que traz os guias alimentares hoje, né? Foi uma batalha lá desde o século XIX que se vem batalhando, então, por considerar o ser humano na sua complexidade, na questão cultural, no hábito alimentar, que muitas vezes é renegado, né? Então, a dignidade humana parte deste princípio, que é um princípio do sistema de segurança alimentar e nutricional. Inclusive, o Conselho não foi, digamos assim, consultado em relação a essa questão. E ele se posicionou, o Conselho Federal de Nutricionistas? Sim, o presidente do Conselho Federal de Nutrição se posicionou, justamente ressaltando essa questão da dignidade humana, que está atrelada à questão da alimentação, por questões de segurança alimentar e uma segurança sanitária, né, microbiológica destes alimentos, né? Quem vai fiscalizar estes alimentos que vão ser aproveitados, né? E por justamente impactar essa questão de ser um ultraprocessado ainda e de ser também um alimento que vai passar por um processo de liofilização, né, para chegar nessa consistência de um granulado, né? Sim. E por ferir a questão do hábito, da questão cultural, que são coisas que se batalha aí há anos desde que saiu desse mapa da fome também, que nós fizemos parte e conseguimos, graças a Deus, sair em 2014. Esperamos não voltar mais, né? Pois é, né? Pois é. A gente está passando por um momento de crise, já não é de hoje, e todo mundo fica tentando achar alternativas. Nas discussões ali que a gente estava fazendo na redação, alguns lembraram a tal da ração humana, que há cerca de 2, 3 anos atrás, se falou muito, especialmente nas redes sociais, isso para quem estava numa espécie de dieta, enfim. Né? A gente tem os suplementos também. Eu fico imaginando na questão da dignidade, por serem pessoas em situação vulnerável. Quando a gente falava da ração humana, era uma opção da pessoa complementar a sua dieta ou substituir, né, uma alimentação, uma refeição pela ração humana naquele momento. Hoje já estamos falando do granulado, da farinata também. Farinata. Vamos explicar até o que é o granulado e a farinata. Tem uma semelhança, diferença? Bom, é questão de nomenclaturas foram surgindo várias, né, ao longo do tempo. Até a ração humana que se trouxe foi uma questão muito
muito popular, né? Não foi um nome assim que foi dado pelo alimento para todos, digamos assim também, que foi a proposta do prefeito em São Paulo, né? Mas o que acontece é a consistência realmente, né? Um granulado, ele não passa por um processamento de refinamento para se tornar pó, que seria a ideia da farinata, né? Sim. A gente acaba tendo as duas consistências, né? E como se consome? Eu fico imaginando, assim, tanto o granulado como a farinata, como é que a gente consome? Bom, ele cogitou a possibilidade de se consumir tanto agregado a outras preparações, né? Bolos, por exemplo, se incluiria como outro suplemento se inclui hoje, por questões de políticas públicas, né? Que realmente se foi feito um estudo e foi feita uma análise em cima das deficiências nutricionais da população, que se adiciona, por exemplo, ferro, se adiciona vitamina A, se adiciona vitamina D, e se cogitou essa possibilidade de que talvez se adicionasse suplemento a outros alimentos. Sim. Né? Essa farinata que se denominou, né? Que viria como um complemento da alimentação das pessoas, ou que se pudesse consumir esse granulado, que é quase questão de palatabilidade, né? E também de apresentação, não seria uma coisa que chamaria a atenção das pessoas, né? Claro. Por isso até essa questão da dignidade, quando a gente estava falando das pessoas que optaram por substituir por alguns tipos de farinha, suplementos, num processo de dieta, por exemplo, a pessoa está optando por aquilo, ela sabe o que está fazendo. O problema é quem não tem opção, que acredito que são essas pessoas que a gente está abordando agora com extrema vulnerabilidade social, pessoas que não têm refeição nenhuma por dia. Né? E aí fica essa questão da dignidade. Fico imaginando como a gente, por mais que a pessoa tenha fome, né, e passe por uma fome, né, quase, não dá nem para a gente imaginar como consumir isso. E vai misturar, por exemplo, em outro alimento. Mas qual alimento? Qual alimento? Pois é, aí que a gente fica pensando. Bom, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento e o segundo maior exportador do mundo. A gente está cansado de ver em outros telejornais sempre matérias mostrando desperdício, né, de alimentos mal acondicionados, enfim. Uma cidade como São Paulo, a maior capital do país, deveria servir esse tipo de alimento nas escolas, por exemplo, e aí a gente já está... Aí saímos da vulnerabilidade social e entramos agora nas escolas. Bom, a grande problemática das escolas, independente do município em que se proponha qualquer política em relação à questão da saúde e da alimentação, principalmente, é que a gente tem um programa de saúde na escola, né? O programa de alimentação escolar, que é o PNAE, nacional, esse programa. Ele não é estadual, não é municipal, ele é um programa nacional, né? E ele é regido por uma portaria, por legislação e pela Resolução 26 de 2013, bem atualizada, inclusive, que fala que para que se introduza um novo alimento na escola, ele deve ser feito através de um nutricionista, né, que vai avaliar a qualidade desse alimento que será fornecido, né, e também por ter uma questão de aceitabilidade por parte das crianças. É necessário que se faça um teste de aceitabilidade. Se não se conseguir atingir limites mínimos de aceitabilidade por parte das crianças, seja por teste de resto-ingestão, seja por escala hedônica. A escala hedônica é aquela das carinhas, né? Sim. Que é mais fácil para a criança, satisfeito, feliz, não feliz. Não se pode introduzir, né, o alimento, porque estaria indo contra o hábito alimentar dessa criança, né? Então, iria contra totalmente em relação a essas legislações já existentes, né? Sem qualquer avaliação prévia, sem qualquer conversa com as secretarias também do município, né? Vamos tentar, eu vou usar a tua experiência agora. Eu sei que é difícil, até porque tu já no começo da conversa disse, é difícil falar sobre a composição dessa farinha, porque ela pode alterar de semana, mês, aquilo que está disponível para se produzir ela. Quero mandar um abraço para o Fabrício, é isso? O de Arroio dos Ratos, que já se posicionou. Eu até não li ali, mas já mostramos na tela, se posicionou contra a favor, Guilherme. Não estou lembrando aqui agora, me ajuda aí. Bom, procura aí e me diz, mas um abraço para o Fabrício que está participando. Ele acha que fere a dignidade das pessoas. Aí eu fico pensando no raciocínio do Fabrício, me diz uma coisa, é mais caro produzir o granulado, a farinata, ou dar um prato de comida? Será que a diferença é tão grande? A ideia é tão mirabolante assim? Não, é que na verdade assim, o processo de industrialização, esse processamento todo, ele é extremamente caro. Pois é, eu estou pensando. O que eles pensam, na verdade, é na possibilidade de fazer durar mais. Mas o grande problema que nós temos hoje, nós sabemos que não é a falta de produção, é o desperdício, né? E é um desperdício que não ocorre só por parte de empresas de vencimento, mas que ocorre na própria casa das pessoas que compram alimentos
e que também não contribuem com esses alimentos, distribuindo para a população. Aqui em Porto Alegre, muita gente faz isso, às vezes no mercado público, para moradores de rua, aqui, ó, deixa eu botar uma aqui que acabaram de botar. Põe ali o do Rafael, que ele acabou de dizer. Ó, a Ceasa aqui em Porto Alegre tem um programa bacana de alimentação, Banco de Alimentos. Eles estão de parabéns. Bem lembrado, Rafael. O Banco de Alimentos, ele é uma ideia muito importante, né? E nos mostra o quanto não é preciso entregar ração, né, para as pessoas, mas sim que se pode levar o alimento in natura. Ele é feito a partir de doações com a mesma proposta. Sim. Empresas doam alimentos que estão prestes a vencer para o Banco de Alimentos e o Banco de Alimentos faz a distribuição desses alimentos. Qual é a diferença? Nós temos lá nutricionistas, profissionais técnicos que fazem toda uma avaliação higiênico-sanitária da qualidade daquele alimento que foi recebido, que vai ser distribuído, se ele tem condições, para onde ele vai, qual é a característica dessa população que vai receber este alimento. Então, um controle muito diferente, uma humanização da alimentação, né? Bom, deixa eu botar essa última participação, que é um desabafo aqui. Vamos lá, 99588-2374. O Gleidson, é isso mesmo? O Gleidson Diego, de Porto Alegre, seja bem-vindo. Isso é um absurdo, é um insulto para a população, essa ração. Isso causa uma sensação de escravidão ao proletariado trabalhador. Um absurdo essa ração, me sinto ofendido. Para não falar um palavrão. Calma, Gleidson, calma. Porque essa ração... Ah, boa pergunta, Gleidson. Por que essa ração não é servida na mesa do Senado, né? Ou até mesmo num encontro lá do prefeito, enfim. Eu sei que às vezes as pessoas buscam alternativas, mas essa é a pergunta-chave. Essa é uma boa alternativa para a gente resolver o problema da fome dessas pessoas, especialmente em vulnerabilidade social? Olha, em relação à questão de dignidade humana, que é o que a gente falou há pouco, em relação a que nós já temos legislações e ao tanto que já se lutou hoje, por uma evolução em relação a ver o ser humano não como um ser orgânico, mas como um ser que tem desejos, Sim. que tem necessidade de prazer. Isso consta nas nossas legislações hoje, quando se fala de alimentação. Então, a gente estaria indo contra todos esses princípios que a gente foi cunhando ao longo do tempo, né? Realmente não tem como se dizer que sim, esta é uma boa ideia. Não, nós poderíamos estudar muito mais, inclusive a PL, da onde veio esta ideia da alimentação para todos, né, que é a 550 de 2016, ela veio de um vereador que já propôs alimentação orgânica nas escolas, né? Então, essa ideia não precisa parar desta forma, né? Sim. A PL nos traz que devemos buscar tecnologias que nos propiciem a melhora das condições alimentares e a erradicação da fome, mas não da forma como está sendo proposta, né? Bom, Vanessa, muito obrigado por nos lembrar que o ser humano tem paladar, né? E em tempos de MasterChef, que está todo mundo pensando em cozinhar, vamos pensar um pouquinho nisso, a gente merece comer algum tipo de ração. Obrigado, Vanessa. Seja sempre bem-vinda.